Lefi Eswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. O tema dessa manhã será polisemia. Representa ou é representada de multiplicidade de sentido, de locução ou de palavra. Bom, para você ter um entendimento, significa lexicografia ou a lexicologia. Por isso que, biblicamente, eu tenho reunido para iluminar toda essa conjunção, tenho reunido vários significados bíblicos para dar entendimento de passagem cognitiva, às vezes, de palavras, para iluminar os olhos do nosso entendimento. Bom, bem antes de adentrar nessa principal orientação da polisemia, que representa essa multiplicidade de sentido, de locução, de palavra, que é a lexicografia, né? Ou a lexicologia, que talvez você não venha me entender, mas o que eu quero, antes de adentrar no texto principal, para que a riqueza espiritual em nós não fique banida. Então nós vamos ler aqui Efésios, no capítulo 1, do versículo 16 ao 23, e estaremos falando sobre essa situação que para alguns talvez seja incognitiva, mas é esclarecedora, porque a palavra de Deus, mesmo Paulo diz que o espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido, mas o homem natural, ele não consegue às vezes ter compreensão. Jesus, quando manda nós examinarmos as escrituras, é para ter uma compreensão bem nítida. Então, nós vamos estar lendo aqui. Diz que não cesse de dar graça a Deus para vos lembrar, diz o nosso amado, lembrando-me-vos na minha oração. Ele não cessa, o nosso amado Paulo, escrevendo aos Efésios, e ele disse: para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê conhecimento e o Espírito de sabedoria, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio e de todo poder, todo nome que nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpriu tudo em todos. Então, eu vou estar esclarecendo dentro dessa orientação para que tu venha ter a maior compreensão
sobre a polisemia, que representa essa multiplicidade de sentido, de locução, de palavra. A lexicologia, a lexicografia também, né? E aqui, esse texto do capítulo que nós vamos tomar como experiência, vai ser o capítulo 42 do livro de Jó. É como eu falei, para que essa riqueza espiritual em nós não fique banida. E depois você vai entender o reconhecimento da humildade de Jó, da humilhação desse reconhecimento, que nem todos sempre reconhecem, e como eu sempre tomo como referência, exemplo, a expressividade de Isaías em relação a nós, dentro das nossas axiologia, argumentologia, conceitologia. E eu sempre estou falando do sábio e do inteligente, e aprendendo com seus próprios erros, que é o reconhecimento de atitude incorreta que temos em nossas experiências, pois Isaías mesmo, ele diz que os nossos pensamentos, nossos caminhos não são caminho de Deus, tá? E quando ele expressa no versículo 18 e 19 do capítulo 43, e ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, né? Eis que farei uma coisa nova. E ele diz: agora sairá a luz, porventura não sabereis, né? E eis que porei um caminho no deserto, um rio no ermo. Isso significa não ficar desabilitado nesse deserto da vida. Como é isso? Sem o seu conhecimento, que são as águas desse rio, para não ficarmos na secura do entendimento, para o reconhecimento e entender como Jó fez. É o que nós vamos ler agora, para ter essa complexidade de simplicidade, dessa harmonia que Deus requer de nós. Mas diz aqui: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. E quem é aquele que diz tu que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso falei, declaração, né? Do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas. E eu não compreendia. Escuta, pois-me, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E com o ouvido dos meus ouvidos, agora, te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, esse reconhecimento dele é depois de toda a repreensão, que depois nós vamos tomar como base, e vamos já até falar nesse sentido, que foi o capítulo 38, que ele dá uma exortada em Jó. Mas quando ele fala declaradamente, quem é aquele que diz que sem conhecimento encobre o conselho? E ele diz: por isso falei de coisas que para mim era maravilhosíssima e eu não compreendia, né? E quando ele fala: escuta, eu te falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás,
E com os ouvidos dos meus ouvidos, agora os meus olhos te veem, ele está falando do sentido, da clareza, da compreensão, da humildade, que ele diz que agora ele se abomina, ele se sente arrependido e se esvazia desse ego da axiologia, da argumentologia, da conceitologia, que ele mesmo se declarava dentro da superioridade, talvez até de outros, porque ele foi repreendido pelos seus amigos. Uma das situações que nós podemos dizer e falar são o sentido de que ele mesmo, no capítulo 3, no versículo 25 e 26, ele fala: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava aconteceu. E ele diz: nunca estive descanso, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação, né? Então, é um dos pontos que ele, dentro dessa argumentologia, conceitologia, ele sempre teve esse pânico, esse conflito interior que ele tinha, e agora ele estava sobremodo estarrecido de que todo o acontecimento que ele já prejulgava acontecer veio sobre ele, e ele agora se sente dentro dessa forma, desnutrido, revoltado, porque ele fala que o que ele receava, o que ele temia, lhe aconteceu. Nós temos ele como exemplo, nós temos ele como atitude ilibada. O próprio Deus dá testemunho dele, que ele era um homem sincero, reto, né? Temente a Deus e se desviava do mal. Mas ele receava o acontecimento de coisas estranhas na sua vida. E ele também, quando é repreendido, e Eliú fala para ele: ó, você ajudou tantas pessoas, fez levantar tantos joelhos de conjuntados, e agora, se eu falar uma realidade para você, você não vai acreditar. E então, o grande problema nosso é, às vezes, querer julgar o próximo, querer achar que sabemos o que o outro vai falar ou pensa, ou o que poderá acontecer. Pô, a onisciência, onipresença, onipotência é só de Deus. E é por isso que o versículo 24, 25 do capítulo 6 também, ele, dentro de todo aquele questionamento incognitivo que amaldiçoou o dia do seu nascimento, por que ele veio ao mundo, ele questionou tudo isso, depois de estar 7 dias de jejum, não estava entendendo tudo que estava acontecendo com ele. E aqui nesse capítulo 6, o versículo 25, o 24 e 25, mesmo com a repreensão, a orientação, ele se sentindo desolado, e ele fala que ensina-me e eu me calarei, dai-me entendimento em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão,
mas que o que censura a nossa arguição, e é dentro dessa situação que eu falei, polisemia, e aí é que está esse capítulo 38, foi a repreensão espiritual da sua arguição, que é a alegação fundamentada da impugnação de argumento que ele teve, assuntos contrários, que foi o motivo para provar ou defender a sua censura. Mas aí você vai entender que é aí que Deus, eu vou dar só uma palhinha dessa repreensão espiritual, que Deus fala: depois disse o Senhor, e respondeu a Jó em um redemoinho e disse: quem é que escurece o conselho com palavra sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me responde: aonde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Então, essas incógnitas que ele se achava, nessa arguição, ele se achava que poderia ter motivo para defender as suas palavras, que era talvez superior em todos os seus atos, sua atitude, mas tinha esse lado de soberba, de vaidade dele, se achando superior em conhecimento. E Deus diz: aonde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. E sobre que estão fundadas as bases, ou que assentou, ou as suas pedras de esquina, quando as estrelas da alva ajuntam alegremente e cantam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, se alegravam. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da sua madre, e quando eu pus as nuvens por vestidura e escuridão por envolvedura, e quando passei por ela o meu decreto, e lhe pus porta e ferrolho, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, até aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. E aí ele vai falar: ou desde o dia que deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse na extremidade da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se modela como um barro sobre o selo, e se põe como veste, e todos os ímpios se desvia, e a sua luz é o braço altivo que se quebra. Ele está falando da soberba, da arrogância, que não devemos ter, Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriu-se as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Quer dizer, ainda ele não tinha passado por nada disso, a misericórdia de Deus ainda estava sobre ele.
Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faz-me saber se sabe tudo isso. Aonde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, aonde está o seu lugar? Para que as traga os seus limites, para que saiba a verdade da sua casa. De certo, tudo sabes, porque já estão e eras nascido, porque é grande o número dos seus dias. E aí ele, para a gente não ler todo o texto, contexto, depois se você quiser examinar, aonde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Então Deus, quando fez esses questionamentos, perguntando ele, porque dentro da sua arguição, e essa alegação fundamentada de impugnação de argumento contrários por motivo para defender a sua censura, mas aí é conforme nós tomamos a base desse capítulo 42, que ele agora se submete a entender, a compreender e a reconhecer. E ele diz: bem sei eu que tudo pode, se nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E aí, essa incognitiva foi por causa dessa repreensão, esse terceiro ponto que eu estou falando, né? E ele diz: quem é aquele que diz sem conhecimento, encobre o conselho? E por isso é que eu falei de coisas que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima. E aí o reconhecimento, pois não entendia. E quando ele fala, escuta-me, bom, agora dentro da humildade, não já da arrogância, se achando presunçoso de conhecedor. Pois eu te falarei e te perguntarei e tu me ensinarás, e com os ouvidos dos meus ouvidos. Agora é a inteligência do conhecimento e reconhecimento que ele tem. Ele diz: os meus olhos te veem, ou seja, abriu a iluminação do meu entendimento para ter o procedimento que mais tarde Deus, dentro dessa repreensão toda, e fala com ele, depois que ele se abomina na cinza, e diz que sucedeu depois de acabando o Senhor de dizer a Jó naquela palavra, o Senhor lhe disse: Eliefaz, o temita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ainda que ele estava com essa arguição, mas ele, com toda a sua falha e defeito, a sua confiabilidade foi em Deus. Dentro de todo o procedimento que a maturidade veio para que ele entendesse que toda a batalha foi no campo espiritual e foi afetado esse campo material. Então, essas situações que às vezes são cognitivas na nossa vida e a gente às vezes não tem entendimento do que está acontecendo, do que vai acontecer, que o próprio Jesus ele falava, ele dava a orientação, ele usava a exemplificação, ele usava um método de ensinamento para comportamento,
Então, essa polisemia, Jesus mesmo mandou a gente ser simples como pomba, prudente como serpente, ser tardio no falar, rápido no pensar, que aquele que não se fizesse como a criança não herdaria, não entraria no reino de Deus. É a simplicidade desse sentido da locução dessas palavras, que eles diferem, que Jesus usava uma forma para iluminar os olhos do entendimento dos discípulos, daqueles que estavam aprendendo, e eles definem como parábola. E na realidade não era tão situações cognitivas, mas era tudo como eu estou me referindo aqui. Essa multiplicidade de sentido, de locução de palavra, que é a polisemia, são sentidos significativos que, se Deus diretamente adentrar dentro da sua razão, ou conforme ele diz que ele corrige o filho que ama, se ele declarar toda a posição, toda a situação que deverá ocorrer conosco, alguma situação não queremos, mas a luta é o aprendizado. Quando o próprio Mestre Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, um exemplo, ainda que com essas polêmicas todas, de Jó passar 7 dias com a cara no pó, se lamentar de ter nascido, né? E ele não entendia, e ele foi repreendido pela sua esposa, mas ele ainda mantinha essa estabilidade, que nu ele saiu do ventre, nu ele tornaria para lá, e o Senhor lhe deu, o Senhor lhe tomou, bendito que seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falha alguma. Tem essa motivação de Deus mandar ele orar por esses argumentologistas, conceitologistas, que ele, conforme eu já disse, você ajudou, levantou tantos joelhos desaconjuntados, você ajudou tantas pessoas, e agora, se eu falar da tua falha, quem é aquele que Deus não repreende, que Deus não vai corrigir sem ter cometido alguma transgressão? E é aonde Jó, ele estava decepcionado interiormente, mas não culpou Deus em momento nenhum de todo acontecimento que estava. Mas ele falou que realmente que o dia que ele nasceu poderia ser escuridão, o número dos meses tinha que ser banido, e ele amaldiçoa, né, o ponto de fazer correr o seu pranto. Ele declara: porque eu não morri na madre, e saindo do vento, não expirei quando nasci e não morri logo. E ele, depois de estar de 7 dias de jejum orando, mas ele resistiu. E é quando ele reconhece: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum
dos teus objetivos. É conforme eu citei, que o nosso caminho, o nosso pensamento não são de Deus. Então vai haver situações que Deus não vai falar declaradamente para nós, que nós não estaremos com estrutura. Até mesmo uma bênção daquilo que às vezes Ele quer derramar na nossa vida, nos abençoar. E as bênçãos do Senhor são o que enriquece e não acrescenta dor. Nós temos que estar preparados psicologicamente e espiritualmente para receber do Senhor. Não é achar que conhecemos, sabemos, questionamos e nós é que somos ovelha do seu pastoreio. Há uma inversão de valores. Achamos que Deus é que tem que nos servir. Não, nós estamos aqui para servir a Ele. Nós temos que entender para fazer a sua vontade e aceitar situações boas, ruins, alegres, conflitantes, que às vezes podem surgir amargura, tristeza, desgosto, desconforto. Quantos servos de Deus, Elias, Jeremias, Abraão, tiveram momentos felizes, momentos constrangedores, momentos decepcionantes, mas a estabilidade é a manutenção da fé e a comunicação direta com Deus que devem permanecer em nossas vidas. Mas que fica esse entendimento para você entender o porquê de polissemia, que representa essa multiplicidade de sentido e locução, às vezes de palavra, que se Deus falar claramente certa situação para a gente vai se estagnar. E é dentro dessa lexicologia, ou lexicografia, que ele vai iluminar, nos dando o sentido, o significado de às vezes que coisa, como está aqui para encerrar, Deuteronômio 29, eu acho que é isso mesmo. Vamos conferir aqui. Você vai entender que é o que a Bíblia, ela nos dá o esclarecimento quando a gente já tem um amadurecimento. 29, né, que eu falei. Então vamos lá. As coisas encobertas são para o Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprimento de todas as palavras dessa lei. Então é por isso que Jó reconhece: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus conselhos, das suas ações sobre nós, das atitudes que tomamos, talvez ilibada ou desregulada, mas tu cuida, preserva. Então agora ele quer não ser mais professor, mas ele quer se tornar um aluno, aprender, e agora ele diz que com os ouvidos, né, que escutaria, ele aprenderia, e os meus olhos de ver. Ele fala agora do significado do aprendizado, os olhos do conhecimento, do entendimento, é a declaração dele. Mas que você possa entender que nem tudo nós vamos conhecer ou saber, ou talvez só quando amadurecer. Mas eu afirmo que Lefe
Etsuede, Ayaulela Mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Tenham todos um bom dia.